No verão de 1994, o meu, na época, noivo, nosso filho de 5 meses e eu, nos mudamos para uma velha casa em uma cidadezinha não muito longe de São Paulo, um pouco mais de 1 hora de viagem. A nossa casa ficava bem do lado de uma curva muito perigosa de uma estrada local. A única coisa que me deixava inquieta é que a parte do quintal da casa não ficava a mais de 2 metros da estrada, onde os carros passavam a uma velocidade alta demais para a curva. Mas mesmo isso não nos desanimou. Nós estávamos super felizes com a casa, já que era a nossa primeira casa própria. Tudo ocorreu sem problemas, até que nos acomodamos nela. Instintivamente eu sabia desde o começo que tinha algo de estranho com a casa. Eu já tive essa impressão antes, em outras ocasiões, outros lugares, e elas nunca estiveram erradas. Pouco tempo depois que nos mudamos começamos a ter problemas com o nosso filho, ele simplesmente não ficava sozinho no quarto dele. Nós nunca tivemos esse problema antes. Sempre que eu colocava ele no berço dele, ele chorava e só parava quando nós pegávamos ele. Em qualquer outro canto da casa ele ficava sozinho sem nenhum problema, menos no quarto dele, ele berrava tanto que parecia que ia explodir. Eu também tinha meus problemas com alguns cômodos. Eu nunca entrava na garagem ou no quarto de empregada. Eu não tenho uma explicação para isso, mas só de passar na frente do quarto de empregada ou da garagem, os pelos da minha nuca arrepiavam todos e um frio subia a minha espinha. Um tempo depois do nosso casamento, que tinha sido em julho, eu estava na sala, com o meu filho e a minha cunhada. Era dia ainda e estava muito claro, mas nós vimos algumas sombras se movendo na parede da sala. Na hora eu liguei para uma amiga minha para ela ver o que estava acontecendo, e assim que ela entrou em casa ela sentiu alguma coisa estranha. Ela também chegou a ver algumas coisas estranhas, sombras pela sala, a sensação de estar sendo observada, barulhos no andar de cima da casa, quando não tinha ninguém lá em cima, e portas se fechando sozinha. Nós contamos essas coisas para o meu marido e ele apenas falou que nós estávamos imaginando tudo isso. Lá pelo Natal, ele mudou de ideia. Nós colocamos uma dessas luzes musicais na árvore de Natal, e toda noite eu tirava elas da tomada antes de ir dormir. Numa noite ele acordou com a musiquinha tocando e as luzes piscando iluminando de leve o corredor do lado de fora do quarto. Ele me acordou e falou que eu tinha esquecido de desligar as luzes. Então eu falei para ele que tinha desligado. Você estava lá e viu eu tirando elas da tomada. Ele sentou na cama e me olhou com uma cara confusa. Ele levantou e foi na ponta dos pés até o lado de fora do quarto e desceu a escada, e não achou ninguém mais na casa. Então ele voltou, estava com um rosto pálido, e não falava uma palavra. Eu perguntei o que era e ele simplesmente falou para eu voltar a dormir. No final de semana depois disso, o nosso filho foi para a casa dos avós dele. Na primeira noite sem ele, quando nós estávamos nos arrumando para dormir, nós ouvimos o som de um bebê chorando. Como o nosso filho não estava em casa, simplesmente ignoramos. Só que o choro começou a ficar cada vez mais alto. Nós ficamos preocupados, e fomos até o jardim de casa, pensando que alguém poderia estar precisando de ajuda. Só que lá fora nós não ouvíamos nada. Quando entramos de novo, ouvimos o choro. Nós entramos e saímos da casa mais algumas vezes, e era sempre a mesma coisa. Do lado de fora, nada. Do lado de dentro, o som de um bebê chorando. Então o meu marido parou no pé da escada e viu que o choro estava vindo do andar de cima. Para ser exata, de um quartinho que nós usávamos para guardar tranqueiras. Não preciso nem dizer que isso me deixou completamente apavorada. Eu acabei convencendo ele a mudar o nosso quarto e o quarto do nosso filho para o andar de baixo da casa. Só que depois disso as coisas realmente começaram a piorar. Algumas coisas sumiam e só reapareciam depois de alguns dias.
Não era incomum eu trancar a porta do quarto de empregada para deixar ela fechada, e colocar cadeiras em algumas outras para deixar elas abertas. Eu odiava ter que subir as escadas para fazer alguma coisa lá em cima, ainda mais sozinha. Eu sempre sentia que o meu coração estava sendo apertado. Isso sem falar na garagem. Parecia que tinha algo sempre me espreitando lá dentro, pronto para atacar. Por algum motivo, o único cômodo em que eu me sentia bem e segura era o banheiro. Eu odiava ficar naquela casa sozinha. Mas não importava muito para ele se eu estava sozinha ou não. Nada nunca nos machucou, mas tomamos muitos sustos que parecia que o nosso coração ia parar de bater. Mais tarde eu descobri que a casa já tinha tido muitos inquilinos, mas nenhum ficava muito tempo lá, nunca mais do que alguns meses. Nós fomos os primeiros em muitos anos a ficar mais de um ano naquela casa. O dono da casa morava quase do lado, e a nossa casa estava na família dele há anos. Ele nunca falou nada sobre a história da casa. Ou ele não sabia ou não acreditava. Um amigo da família dele descobriu que nós estávamos na casa e contou para uma amiga minha que era para nós nos mudarmos o mais cedo possível, porque aquela casa não era um lugar seguro para se estar. Ele conhecia uma das famílias que tinham morado lá. Ele falou que temia pela nossa segurança porque sabia de algumas manifestações violentas que já tinham acontecido lá dentro. Ele falou que era incrível que ainda estávamos lá depois de tanto tempo, que ainda não tínhamos saído por conta própria. A família que ele conhecia ficou lá somente um mês. Quando eles estavam lá, objetos pesados eram jogados contra eles, as portas se fechavam na cara deles, acordavam de manhã com alguns hematomas pelo corpo, acordavam de noite com a cama chacoalhando violentamente, coisas assim. Depois de ouvir isso, eu falei para o meu marido que a gente vai embora. Nós nos mudamos na semana seguinte. Como a casa foi construída bem na frente de uma curva perigosa, será que os espíritos de vítimas de acidentes que ocorreram ali acabam indo parar na casa? Todos nós por aqui achamos que sim. Apesar dos nomes terem sido alterados, a história que irei contar é verdadeira. Por volta do ano 2000, uma amiga minha, vamos chamá-la de Joana, e a sua família se mudaram para uma casa de 4 quartos em Belo Horizonte. A primeira vez que eu a visitei a casa nova, ela me mostrou a casa toda, menos o último quarto do corredor. Depois de mais algumas visitas eu achei estranho o fato de ela ainda não me mostrar este último quarto, e achei estranho a porta dele estar sempre fechada. Eu perguntei sobre ele para ela, e ela me falou que os pais dela não queriam que ninguém entrasse naquele quarto e que ele ficava sempre trancado. Eu achei que eles deviam guardar algum cofre lá e não queriam que ninguém soubesse. Depois disso nunca dei muita importância para o quarto. Em uma noite a Joana me pediu para dormir na casa dela, porque os pais dela iam viajar e ela não queria ficar sozinha. Quando eu estava dormindo lá eu acordei no meio da noite com vontade de ir ao banheiro. O banheiro ficava no fim do corredor em frente ao quarto que ficava sempre trancado. Eu tive que andar bem devagar pelo corredor, já que estava completamente escuro e eu não estava vendo nada. Quando eu cheguei no banheiro, eu fiquei ali parada por um tempo, procurando pelo interruptor da luz. Então do nada eu escutei uma voz, bem baixinha e distante. Eu fiquei parada lá por alguns instantes, tentando descobrir de onde estava vindo a voz. Parecia que estava vindo do quarto na minha frente e eu não conseguia entender as palavras, mas dava para ver que era a voz de alguém. Eu sabia que a Joana e eu éramos as únicas pessoas na casa, então eu achei que podia ser algum ladrão que tivesse entrado pela janela para roubar algo. Eu fiquei completamente apavorada, e então achei o interruptor da luz e acendi ela, e assim que ela acendeu, a voz desapareceu.
Quando olhei, notei que a porta daquele quarto estava um pouco aberta, e então eu corri o mais rápido que eu podia pelo corredor, até chegar no quarto da Joana, e acordei ela. Nem preciso dizer que eu não conseguia dizer uma palavra. Ela tentou me acalmar enquanto eu tentava freneticamente explicar para ela o que eu tinha ouvido. Nós ligamos todas as luzes e procuramos em cada canto da casa, até chegar no último quarto do corredor. Quando eu tinha ido ao banheiro, me lembrei de ter visto uma fresta da porta daquele quarto aberta, mas agora ela estava trancada. Eu falei isso para a Joana e ela falou que eu devia estar sonhando. O meu coração estava batendo acelerado, enquanto a Joana e eu estávamos paradas na frente da porta. Então eu falei para ela que não era uma boa ideia abrir a porta e que devíamos chamar a polícia. Ela falou que se tivesse um ladrão lá, quando a polícia chegasse ele já teria ido embora. Em seguida a Joana tentou abrir a porta, mas ela estava trancada. Então nós usamos um cabide na fechadura para conseguir destrancar a porta. Eu perguntei por que os pais dela deixavam a porta trancada, e ela falou que os pais dela não queriam que nenhum dos filhos entrasse lá dentro daquele quarto, mas não disseram o motivo. Depois de meia hora tentando, nós conseguimos abrir a porta, entramos e acendemos a luz. Imediatamente enquanto eu entrava no quarto eu podia sentir a minha pele arrepiando toda. O quarto estava completamente gelado, e dava para ver a nossa respiração saindo da boca. O quarto estava quase que completamente vazio e não havia ninguém lá, e também não havia cadeira, cama, mesa, armário, nada, só o chão acarpetado, uma lâmpada no teto, uma janela, e um pedaço estranho de pano amarelo com algumas letras orientais vermelhas, posicionado na parede de frente para a janela. Eu acho que acabamos de ser roubados. Não tem nada aqui, ela falou. A coisa mais estranha era que a janela estava trancada e não havia sinal de que forçaram a entrada. O ladrão não poderia ter saído pela porta sem que nós o víssemos. Na hora nós chamamos a polícia e quando eles chegaram falaram que o ladrão poderia ter fugido pela porta da frente. Nós ficamos muito assustadas para ir dormir. Então eu e a Joana decidimos ficar acordadas o resto da noite. Quando era por volta das 6 da manhã, quando de repente começamos a ouvir um barulho vindo do quarto do lado do nosso, aquele que estava sempre trancado. Assustadas, nós duas pulamos da cama e ficamos grudadas uma na outra e a Joana agarrou a faca que ela tinha pegado na cozinha. Nós saímos do quarto bem devagar e fomos ver o que era o barulho. Misteriosamente nós vimos que todas as portas estavam abertas. Nós ficamos ainda mais apavoradas, e ao mesmo tempo ficamos imaginando que alguém tinha voltado para a casa, porque de noite nós tínhamos fechado todas as portas. Nós entramos no primeiro quarto, o do irmão dela, e ficamos em choque quando vimos tudo revirado. As roupas dele, as revistas, os livros, tudo. Ninguém estava lá, mas os cartazes na parede estavam todos rasgados, as gavetas estavam no chão e o colchão dele estava jogado no canto do quarto. Os outros quartos estavam revirados do mesmo jeito, e não tinha sido roubo, porque não estava faltando nada. As portas de entrada da casa estavam trancadas e as janelas também. Depois daquela noite a Joana ficou na minha casa até os pais dela chegarem de viagem. Os pais dela, que eram muito supersticiosos e acreditavam no sobrenatural, falaram para ela a verdade sobre o último quarto do corredor, o qual era para ser mantido vazio e não era para ser perturbado. Eles falaram para ela que o dono anterior da casa tinha se suicidado e teve uma morte dolorosa naquele quarto. Antes de saber disso, eles entravam no quarto e ele estaria gelado o ano inteiro, não importando a estação. Eles acordavam ouvindo sussurros e uma respiração pesada no quarto e no corredor. Os pais dela, com medo de assustar os filhos, não contaram sobre os encontros sobrenaturais e sobre a história da casa.
O irmão mais novo da Joana uma vez acordou sentindo uma mão gelada no rosto dele e às vezes ele acordava com umas manchas roxas e indolores pelo corpo todo, como se tivessem beliscado ele, isso depois que ele pegou escondido a chave dos pais dela e entrou no quarto para ver o que tinha lá dentro. Um monge budista amigo dos pais dela falou que era para a porta ficar trancada o tempo inteiro e não era para ninguém a abrir. De vez em quando, ele aparecia lá e colocava os pedaços de pano amarelo na parede do quarto com palavras em chinês, supostamente para dar paz ao espírito. A família dela está na casa até hoje, e tudo fica na paz, contanto que o último quarto do corredor não seja perturbado e a porta fique sempre trancada. Dessa vez seria diferente, eu pensei. Mas lá estava eu, sem dinheiro, sem trabalho, no meio do nada e morando em uma casa realmente assustadora e assombrada, a última coisa no mundo que eu queria. Tudo começou quando eu decidi fazer uma nova tentativa de sair da cidade grande de uma vez por todas. Eu odeio cidades grandes, mas sempre acabava em uma para conseguir me sustentar financeiramente. Esta é uma história, honesta e verdadeira sobre a casa assombrada onde eu fui parar. Ela era isolada do mundo e o vizinho mais próximo ficava a mais de 5 quilômetros de distância. Era o começo do verão e eu estava ansioso por sair da grande São Paulo, de novo. Finalmente, depois de ter procurado em todo lugar, eu consegui um emprego como técnico de uma rádio em uma cidadezinha do interior paulista. A cidade ficava a cerca de 30 quilômetros do vale quase inabitado onde eu esperava morar de novo. Eu fui para a estação de rádio assim que cheguei na pequena cidade. E depois das apresentações e ouvir o que era esperado de mim, eu fui para o meu vale favorito. Tudo estava um mar de rosas. Pelo menos no começo. Eu tinha alguns amigos no vale de quando eu morei ali antes, então eu achei que poderia ficar com eles até arranjar um lugar meu. Depois de 2 semanas, as coisas não estavam indo tão bem na estação de rádio. Eles tinham mudado de ideia quanto a ter um técnico em período integral lá. No entanto, isso não acabou com as minhas esperanças de conseguir um bom emprego em outro lugar e conseguir ficar na região. Eu já tinha visto várias casas para alugar, mas nenhuma me agradou muito. Um dia finalmente, eu vi um velho amigo e a sua recém-casada esposa. Ele também estava procurando um lugar para alugar e tinha algumas ideias que eu não tinha pensado. Tinha um lugar que ele me descreveu que parecia ser maravilhoso. Era uma casa de fazenda velha de 2 andares, 6 quartos, completa com celeiros e estábulos. A casa estava a 15 quilômetros da cidade mais próxima, e para chegar nela, tinha uma estrada muito pouco usada. O aluguel na época era de R$ 75 por mês, vale lembrar que era um bom dinheiro para a época. O proprietário tinha baixado o aluguel da casa em troca de reforma feita nela, segundo meu amigo Beto. Eu estava começando a me animar, até que a sua querida esposa acrescentou que a casa era assombrada. Como era a primeira vez que eu encontrava a esposa do Beto, eu não sabia o que pensar. Beto não era nem um pouco supersticioso. E julgando pelo que eu tinha ouvido falar sobre a mulher dele, ela também não era. Mesmo assim, eu resolvi ir ver a casa. Talvez ela não gostasse de casas antigas que precisassem de reforma. Eu consegui chegar na casa no começo da tarde. Era um verão quente e o ar fresco e as montanhas ao longe deram um ar muito atraente à casa. Eu podia ver o celeiro e outras construções ao longo do terreno. Quando eu me aproximei da porta da frente, eu notei que a maioria da madeira estava podre e tinham caído durante os anos, deixando a varanda intransitável. Então eu lembrei que o Beto me falou para entrar pela entrada de trás da casa. Eu fui lá para trás e entrei na cozinha, pensando como seria bom morar em uma casa de fazenda. Lá dentro eu fui recebido pelo som de uma torneira vazando. Eu fui para a pia e tentei, em vão, desligar a torneira. Isso só piorou as coisas, começou a sair mais água.
Então eu decidi deixar isso para lá e continuar com a minha visita. A cozinha era gigantesca, com um teto bem alto, com armários grandes com porta de vidro. Depois de ter olhado a cozinha e a fria despensa com entrada do lado da cozinha, eu continuei para a sala de estar. A sala de estar devia ser 2 vezes maior do que a cozinha, com um teto igualmente alto. Eu estava cada vez mais empolgado. Saindo da sala, eu entrei em um corredor que levava para a parte da frente da casa. Do lado esquerdo do corredor tinha o único banheiro da casa. Continuando pelo corredor tinham 4 quartos, sendo que 3 tinham janelas que davam para a frente da casa. 2 deles tinham portas para fora da casa que davam para a varanda. Eu ficava cada vez mais ansioso por morar naquela casa quanto mais eu olhava ela. Tanto que eu até tinha esquecido o comentário que a esposa do Beto tinha feito. Depois de ter visto a parte de baixo da casa, eu subi para ver o andar de cima. A casa originalmente tinha sido construída, sendo 4 quartos, e o banheiro, a cozinha, a sala e a parte de cima, que pegava metade da casa, tinham sido construídos depois. A escada dava para um corredor que ia de uma ponta a outra da parte de cima da casa. Para a direita tinha uma porta que dava para um quarto com porta, maçanetas, janela, lustres, tudo num estilo antigo, meio colonial. Eu estava pensando que era uma casa maravilhosa. Agora eu estava indo em direção do outro quarto no final do corredor, que estava com a porta fechada. Quando eu abri a porta e entrei, notei que o quarto tinha sido reformado recentemente, com papel de parede e tudo. Então finalmente começou, quase que imediatamente quando eu entrei no quarto, eu não me senti mais confortável. Parecia que a minha cabeça tinha parado de funcionar. Apenas há alguns momentos olhando a casa, parecia que era um sonho virando realidade. Mas no entanto, assim que eu entrei nesse quarto eu não sentia nada. Só a impressão de que tinha alguém me olhando à minha direita, que era a frente da casa. Eu virei nessa direção e notei que um buraco tinha sido cortado na parede perto do chão e estava coberto por um saco plástico preso com fita adesiva na parede. Era provavelmente a entrada para o forro da parte original da casa. Eu fui até o buraco e tirei o plástico para poder olhar lá dentro. Talvez foi porque os meus olhos não estivessem ajustados com a escuridão, mas eu tive a impressão que vi um par de olhos me olhando da escuridão. Então veio os barulhos, estalos na madeira, como se alguém estivesse vindo do forro na minha direção bem devagar. Eu senti uma sensação estranha, mas parecia que nada estava se mexendo ali dentro, só que os olhos não estavam mais lá. Eu coloquei a cabeça adentro e olhei de um lado para o outro, mas só via sombras da madeira da estrutura. Eu decidi que era só a minha imaginação, então coloquei o plástico de volta no lugar e me virei para ir embora. Mas eu simplesmente não conseguia me livrar da sensação de que eu estava sendo observado enquanto eu saía do quarto. Eu abri a porta, saí e fechei a porta atrás de mim. Enquanto eu descia a escada, eu tentei esquecer aquela sensação estranha que eu senti no quarto. De novo, eu estava encantado com o lugar. Eu fui para a cozinha e saí da casa e me afastei uns 30 metros da casa e dei uma boa olhada em volta, pensando como ia ser bom morar em um lugar como aquele. Subitamente eu senti que estavam me observando de novo. Eu olhei na direção de onde vinha a impressão, e era bem em uma entrada de ar que tinha na lateral da casa onde ficava o forro da parte original da casa. Eu não conseguia esquecer, ignorar aquela sensação, não importa o quanto eu tentasse. Depois que eu voltei para a cidade, eu acabei esquecendo a parte esquisita da visita e só podia pensar na parte boa e de como eu tinha gostado do lugar. Mas eu realmente não estava muito afim de me mudar para lá sozinho, então eu coloquei isso de lado por um tempo. Alguns dias depois eu recebi um telefonema avisando que o meu irmão e um amigo dele estavam vindo me visitar. Eu sabia que o meu irmão queria sair da cidade tanto quanto eu. Ele sempre falava em vir para o interior morar comigo.
Quando ele chegou, ele me falou que o amigo dele e ele queriam ficar comigo o verão todo. Finalmente, era a minha chance de mudar para a casa que eu tinha visto. O meu irmão concordou em dividir o aluguel comigo depois que eu falei sobre o lugar. Nós falamos com o dono da casa e depois levamos a minha mobília que estava guardada em um depósito desde a minha última tentativa de morar na área. Eu escolhi um dos quartos de baixo do lado do banheiro. A primeira noite foi bem calma. Depois do terceiro dia, depois de não terem encontrado emprego nenhum, meu irmão e o seu amigo me falaram que estavam indo embora de volta para a capital. Então lá estava eu, morando sozinho em uma casa gigantesca, potencialmente assombrada. Os barulhos geralmente aconteciam por volta de 11 da noite. No começo eu só ouvia algo arranhando as paredes. Eu pensei que poderiam ser ratos. Depois de alguns dias eu comecei a ouvir passos fortes no andar de cima. Era como se alguém estivesse arrastando algo por aquele quarto estranho no andar de cima. Eu lembro de colocar a minha orelha contra a parede para ver se o barulho vinha mesmo da casa, e realmente vinha. Como eu tinha um aparelho de som, eu simplesmente aumentava o volume o suficiente para não ouvir os passos que vinham do segundo andar. Eu geralmente ficava acordado até não poder aguentar mais de sono, geralmente entre 1 e 2 da madrugada. Isso era padrão toda noite. Depois de várias semanas vivendo assim, eu fui falar com um amigo, Diogo, de São Paulo, que também estava tentando fugir da cidade grande. Como ele estava procurando um lugar para ficar, eu ofereci um dos meus quartos. Diogo aceitou na hora. Tendo 5 quartos para escolher, ele pegou um que ficava no andar de baixo perto da escada na parte da frente da casa. Na manhã seguinte, Diogo me perguntou algo muito interessante: o que eu estava fazendo andando para lá e para cá no andar de cima na noite anterior. Eu falei que não tinha subido lá em cima na noite anterior. Ele não acreditou e falou que eu fiquei andando no quarto em cima do quarto dele. Mas eu falei que em cima do quarto dele não tinha nada, só o forro. Depois de mostrar o andar de cima, eu finalmente convenci ele. Agora ele tinha chegado na mesma conclusão que eu. Tinha algo bizarro com aquela casa. Diogo ficou na minha casa assombrada por 2 semanas, então se mandou, me deixando sozinho para ser comido pelo que quer que fosse que rastejava no segundo andar. Algum tempo depois eu acabei esbarrando com uma amiga na cidade. Ela me perguntou como eu estava e onde eu estava morando. Quando eu falei para ela, o seu comentário foi: "Meu Deus, aquela casa é assombrada." Então ela me contou a história da casa. Ela falou que uma família tinha se mudado para a casa há algum tempo atrás e um dos filhos do inquilino ocupou o quarto da frente do segundo andar. Ele começou a fazer sessões espíritas lá, brincadeira do copo e coisas do gênero. Muita coisa ruim começou a acontecer com a família, e depois de pouco tempo, eles acabaram se mudando. Ela falou que o estado que eles se encontravam, emocionalmente, era bem precário, eram só uma sombra do que já tinham sido. Estavam cansados e deprimidos. Quando eu voltei para casa, eu não tinha certeza se tinha gostado de ter ouvido essa informação extra sobre a casa. Algumas noites depois tinha tanto barulho no andar de cima, que parecia que o que quer que fosse que estava fazendo aquela zona toda ia descer a escada. Eu estava tão assustado que já estava fazendo planos de qual janela pular e qual roupas levar. Nem o aparelho de som conseguia mascarar o barulho mais. No entanto, nada se materializou aquela noite. No entanto, teve uma noite que eu nunca vou esquecer. A única tomada de telefone que tinha na casa estava na sala de estar, que ficava embaixo daquele quarto. Naquela noite eu estava esperando um telefonema de alguns amigos que estavam para chegar. Eu esperei o dia inteiro pela ligação. À noite, depois das 11, os barulhos começaram eventualmente. Eu tinha me acomodado na cama para sobreviver à noite como sempre, quando o telefone começou a tocar.
O som do telefone me assustou, para não dizer coisa pior. O som dele era quase inaudível devido ao barulho do quarto em cima da sala. Eu me levantei e fui para o corredor escuro e acendi a luz. Quando eu cheguei na sala de estar, onde eu sempre deixava uma luz acesa de noite, eu atendi o telefone e realmente eram os meus amigos ligando. Eu tentei parecer calmo, mas o tempo inteiro enquanto eu estava no telefone, eu podia ouvir os passos no quarto acima de mim. A todo segundo eu esperava ver algo correndo escadaria abaixo, mas nada aconteceu. Até o meu amigo no telefone percebeu que tinha algo de errado. Como já era de se esperar, eu nunca consegui um emprego estável, então eu fui forçado a mudar e voltar para São Paulo. Eu coloquei toda a minha mobília em um dos quartos da frente, com a permissão do dono da casa, e me mandei de lá. Depois de vários meses, quando eu fui voltar para pegar as minhas coisas, eu perguntei para o atual inquilino se ele estava gostando da casa. Ele era um antigo policial da Polícia Militar. Ele me falou que estava gostando da casa. Demorou um pouquinho para ele pegar confiança em mim e desabafar. Ele eventualmente me contou que numa noite ele ouviu um barulho no andar de cima e viu que evidentemente alguém tinha entrado na casa, no quarto da frente, e estava praticamente destruindo ele, embora alguém escalar uma parede lisa e entrar pela janela do segundo andar fosse quase impossível. Ele me contou que pegou a lanterna, a arma e subiu para ver quem era. Assim que ele abriu a porta, o barulho parou. Ele olhou o quarto vazio e inteiro, com a janela fechada e trancada por dentro. Então ele foi dar uma olhada no forro pelo buraco. Ele entrou lá dentro e foi de uma ponta a outra e não viu nada. Assim que ele voltou pro quarto e deu mais uma examinada, ele chegou na mesma conclusão que eu tinha chegado quando me mudei para lá. Ele então me falou que uma noite, já era tarde, ele estava vendo TV na sala, e ele e a mulher viram uma aparição, uma névoa com o formato de uma pessoa, mas nada muito definido, descer a escada, passou por eles indo na direção da frente da casa, e entrou em um dos quartos. Ele foi ver o quarto depois, mas não viu nada. Eu só voltei lá mais uma vez, depois de 2 anos. Depois de ter falado a história para uns amigos no carro enquanto estava passando pelo vale, nós fomos para uma das cidades que tinham por lá, paramos em um supermercado para comprar comida e fomos ver a casa. Tinha acabado de escurecer. Quando nós chegamos, fomos para a porta de trás e eu vi que não tinha ninguém em casa. Uma das pessoas que estavam com a gente era uma mulher religiosa, e ela colocou a mão na porta e começou a rezar. Todos nós ouvimos quando os pratos, panelas e a mesa da cozinha começaram a vibrar e a chacoalhar. Depois foram as janelas e a porta que começaram a tremer junto com o resto que já estava tremendo. Nós voltamos correndo pro carro. Não precisa nem dizer que eu nunca mais cheguei perto daquela casa.